Tarifaço de Trump. Entenda os principais episódios da semana e seus efeitos pelo mundo. Presidente dos Estados Unidos anunciou a imposição de tarifas recíprocas a mais de 180 países. Medida causou uma onda de reações e renovou o temor de que uma guerra comercial está prestes a começar. E, gente, eu não sei vocês, mas eu tô tão cansada de viver fatos históricos. Na moral, eu tô tão cansada de viver momentos únicos na história da humanidade. E, gente, agora, diante dos nossos olhos, nós estamos vendo os Estados Unidos ir de ralo, sabe? Aquela grande potência hegemônica, política, econômica, cultural, aquela que ditava tudo para o resto do mundo, tá indo de ralo. Aí você fala, Marcelo, você acha ruim? Você ama os Estados Unidos? Não. Mas a questão é que eles não vão ir de ralo sozinhos, né? Eles vão querendo puxar tudo que tem pela frente. Esse que é o problema. Oi, Elaine, boa noite. Boa noite, Zoe. Se Deus quiser, vai de ralo mesmo. Amém, amém. Sabrina, oi, Mari, saudade de estar aqui na live. Oi, Sabrina, beijo, que bom que você está aqui com a gente hoje. Boa noite. Pois é, e aí tem isso, né? E aí, ó, o Donald Trump vai ser o capitão desse navio aí afundando, né? É o Donald Trump, não tinha melhor, né? Para selar a queda dos Estados Unidos, realmente não tinha presidente melhor que o Donald Trump, né? E aí ele começou a fazer as coisinhas dele, né? E aí, ó, a última semana foi bastante agitada para os mercados financeiros e o comércio global, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar o Dia da Libertação Americana, na quarta-feira, dia 2 de abril. O Dia da Libertação Americana. Tá. O dia marcou o início de uma série de novas taxas de importação e o detalhamento das chamadas tarifas recíprocas, um conjunto de tarifas contra mais de 180 países, que, segundo Trump, libertariam os Estados Unidos de produtos estrangeiros. Aí a gente tem um ponto interessante, né, gente? Que é aquela coisa, assim, os capitalistas sempre falam desse antagonismo do capitalista, do capitalismo e do Estado, né? Um antagonismo que não existe. O Estado e o capitalismo, os capitalistas estão de mãos dadas. Isso só prova isso mais uma vez. O Donald Trump está usando a máquina do Estado para elevar ali os produtos dos Estados Unidos, né? Para que artificialmente os produtos estadunidenses fiquem mais baratos em comparação aos produtos que vêm de fora, né? Então a ideia de o livre mercado, quem tiver mais eficiência, quem fizer melhor, pipipipopopó, mentira, mentira, né? Inclusive, eu recomendo muito a vocês o, o canal do camarada Humberto Matos. Humberto enfim, ele estuda muito economia, né? Ele é formado em história, ele é um historiador e é um estudioso de economia, então ele explica toda essa questão absolutamente muito melhor que eu, assim. E eu acompanho muito o trabalho do Humberto, meu camarada na Soberana, mas já conhecia o trabalho dele bem antes, assim. Então, se vocês têm interesse de entender o que está acontecendo com os Estados Unidos, por que isso tudo está acontecendo, por que o Trump está fazendo isso, enfim, Humberto Matos, o melhor lugar para vocês entenderem mais profundamente tudo isso. Vou continuar lendo aqui, ó. A decisão de Trump fez as bolsas de valores ao redor do mundo despencar e blá, 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 blá. Gente, nunca me interessei por bolsa de valores, quero mais é que esse povo se lasque. Mas aí vamos lá. Tarifaço do Dia da Libertação. Na quarta, dia 2,
Trump detalhou a aplicação das tarifas recíprocas, um conjunto de taxas para mais de 180 países, com taxas que variam de 10%, que foi onde o Brasil ficou, a 50%, e que passam a valer deste sábado, dia 5, até o dia 9. O republicano chamou a data de Dia da Libertação dos Estados Unidos, afirmando que seria para sempre lembrado como o dia que a indústria americana renasceu e o destino da América foi recuperado. Será, Trump? Vamos ver. Eu tô sentindo que não, mas vamos ver. Eu tô sentindo que é mais o dia que a América começou a agonizar. Eu acho que vai ser lembrado mais por aí, mas vamos lá. Por que isso é importante? As tarifas recíprocas anunciadas por Trump se somam a uma série de outras taxas de importação já impostas pelos Estados Unidos e podem acabar alterando a dinâmica do comércio internacional. Tarifas maiores sobre produtos que chegam aos Estados Unidos devem encarecer os próprios produtos e insumos para bens e serviços do país. Claro, você está colocando taxa para as coisas que entram, tudo que entra vai ficar mais caro, né? Especialistas avaliam também que esse encarecimento deve pressionar a inflação e diminuir o consumo, o que pode provocar uma desaceleração ou até recessão da atividade econômica da maior economia do mundo. Além disso, as taxas forçam países que já têm algum relacionamento com os Estados Unidos a buscarem novos parceiros. Em comunicado, a Organização Mundial do Comércio, OMC, estimou que as tarifas de Trump devem reduzir os negócios globais, os negócios globais em 1% em 2025. A reação do mundo. A decisão de Trump causou uma onda de reações pelo mundo, com diversos países rechaçando as novas tarifas e prometendo suas próprias contramedidas. Veja algumas dessas reações. Reino Unido. O secretário de Comércio Jonathan Reynolds afirmou que o país é um aliado próximo dos Estados Unidos e que focará seus esforços em fazer acordo para mitigar os efeitos das novas tarifas. Ai, nossa, deitou para o Trump, né? França. O presidente francês Emmanuel Macron. Gente, o que Emmanuel Macron falou? Já havia afirmado que as tarifas não eram coerentes e que significam quebrar cadeias de valor, criar inflação e destruir empregos. Que o Trump não está nem um pouco interessado, ele está interessado na burguesia do país dele. Se vai gerar desemprego. Ele não está interessado nem se vai gerar o que vai gerar para os trabalhadores do próprio país dele. Imagina para os trabalhadores do país dos outros, né? Após o anúncio de tarifa, o presidente francês pediu que empresas europeias suspendam os investimentos planejados nos Estados Unidos. É o mínimo, né? Mas sei lá também. União Europeia. O presidente da Comissão Europeia, Ursula, não que eu me importe com a Europa, tá, gente? Que eles se engulam todo mundo, eles, os Estados Unidos. Mas vamos lá. O presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que via a política comercial de Trump como um passo na direção errada e que tinha um plano forte para retaliar o Washington. Não queremos necessariamente retaliar, mas se for necessário, temos um plano forte para retaliar e o usaremos, afirmou. Gente, o passo errado é o Trump. O Trump em si, ele é a personificação do passo errado, né? E aí a China. O governo chinês afirmou que as tarifas prejudicariam o sistema comercial global e na sexta-feira, dia 4, já anunciou tarifas de 34%, a mesma taxa que o Trump disse que cobraria aos produtos importados dos Estados Unidos. A nova taxa passa a valer na próxima quinta-feira, dia 10. E aí é aquilo, o único que não deitou e falou, você taxou? Vou te taxar de volta, foi o Xi Jinping, presidente da China. Os outros ficaram, você vai ver, Trump. Trump, você vai continuar mesmo? Porque se você continuar, não. A China falou, você vai aplicar taxa pra gente? Então toma a mesma taxa para você. Oi, Michele, meu amor, boa noite.
Ele é capaz de tudo, absolutamente tudo. Não tenho dúvidas disso. Oi, Dandara, boa noite. Boa noite, Marichat. Boa noite, Denise. Boa noite, Kitty. O interesse dele é quebrar a economia global, só pode. O interesse dele é favorecer os burgueses que colocaram ele lá, né? Então, burgueses como o próprio Elon Musk, né? O Elon Musk deve estar, nossa, às nuvens com essa taxação de produtos da China, né? Porque os carros elétricos chineses são muito melhores que os carros elétricos da Tesla, né? E aí o que eles querem? Que os carros chineses fiquem muito mais caros para as pessoas que querem carro elétrico comprar só da Tesla. Então, o que ele está querendo fazer não é porque o Donald Trump é louco. Eu acho que isso é interessante a gente entender também. Nossa, por que o Trump está fazendo isso? O Trump é maluco? Não. O Trump, ele é um trabalhador para os burgueses. Ele está trabalhando em prol da burguesia a qual ele serve. Uma burguesia que tem interesse que os produtos internacionais fiquem caros para que eles vendam deles mais barato. Ainda que esse mais barato seja artificial. Ainda que os produtos não sejam os melhores. Os carros da Tesla não são melhores que os carros elétricos chineses. E não são mais baratos. Mas com essas taxas vão ficar, porque os chineses vão, tudo que vai vir da China para os Estados Unidos vai ficar muito mais caro. Boa noite, Mari. Saudade de você e das suas lives. Você é maravilhosa demais. Oi, Neuza. Beijo, meu amor. Que bom que você está aqui. E eu estou fazendo live sempre, tá? Volte sempre. Esteja aqui com a gente, por favor. Europa, vem aí, exatamente, Moon. A Europa tá assim, Trump, você vai fazer isso mesmo? Você tem certeza? Pois, Trump, pense bem. Pensa se é isso que você quer mesmo. Porque, ó, se você continuar, a gente vai responder. E dou-lhe uma, e dou-lhe. A Europa, assim, põe o dedo aqui, que já vai fechar. Não adianta tarifar. É demais, entendeu? É isso. E aí, e aí a China respondeu já. Camarada Xi Jinping sabe como jogar o jogo. Sim, nosso humano Xi Jinping. E aí, a questão é justamente essa. Quando você está numa guerra, ainda que uma guerra comercial, a questão da guerra é: se eu atacar, vão me atacar de volta, né? É por isso que é tão complicado você iniciar uma guerra, porque não vai ser só você atacando, não vai ser só você ganhando, vai ser você sendo atacado também, vai ser você perdendo também, né? Vai ser você sendo golpeado também, porque ninguém vai ficar parado esperando você golpear sem fazer nada. E todo mundo sabe disso, não é mesmo? Parece que o Donald Trump não. Porque o Trump ameaça a China com novas tarifas, enquanto bolsas despencam em todo o mundo. Sim, gente. O Trump anunciou tarifas para os produtos da China que chegassem nos Estados Unidos. Daí a China fez o mesmo, disse: então tá bom, então a mesma tarifa que tiver para os nossos produtos nos Estados Unidos vai ter para os produtos deles aqui. E aí, o que o Donald Trump fez? Esperneou, vejam vocês. Esperneou. Ficou choquito. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou a China em novas tarifas. Se Pequim não retirar suas tarifas retaliatórias de 34% sobre os Estados Unidos até essa terça-feira, as tarifas adicionais sobre o Pequim seriam de 50%, afirmou Trump. As ameaças ocorreram enquanto os mercados de ações espalhados pela Europa e Ásia despencam dias após o presidente americano anunciar uma série de tarifas. Nessa segunda-feira, os três principais mercados dos Estados Unidos fecharam em queda após tumultuada negociação. Gente, isso aqui eu achei até graça. Eu achei até graça. Pois é, ficou de xereca. Véi, eu juro por Deus. Ah, você,
Só porque eu taxei vocês, vocês vão me taxar de volta, pois vocês têm até amanhã para tirar essas tarifas. Ué, gente. Ué, meu amor, mas não é livre mercado? Não foi você que começou com o tarifaço? Agora todo mundo tem que engolir caladinho. O Trump, fazer o que ele quiser. Ele coloca a taxa em todo mundo e todo mundo vai ficar caladinho. Mano, é muito sem noção. É muito sem noção. E aí, galera, de verdade, estamos vendo os Estados Unidos derretendo na nossa frente. E a questão é, eles vão, mas eles vão querendo arrastar meio mundo junto. Mas assim, Estados Unidos, se for por falta de adeus, ó, vai tarde, vai em paz, arrivederci, que a porta bate onde o sol não bate, vai pela sombra, sabe? Oi, meu amor, Vinícius, beijo, boa noite, que bom te ter aqui, boa noite. A China deu uma de Inês Brasil, se me atacar, eu vou atacar também. Aí ele não aguentou, pois é. E aí tem uma questão, né, gente, que a China pode fazer isso, né? O nível de industrialização que a China tem pode fazer isso, né? Enfim, vamos ver. Vamos ver o que acontece em seguir. Estou na torcida para o tarifaço dar muito mais força e apoio aos BRICS. Pois é, Vinícius, tem. Gente, eu tenho um medo do que podem fazer com os BRICS, sabia? No sentido de, dependendo do que vem pela frente no Brasil. Imagina um Nicolas Ferreira presidente. Um cara desse sai do BRICS, gente. Sabe? Nossa, me dá até uma palpitação, assim. Eu estou amando eles derretendo, sempre foi meu sonho. Pois é, Denise. Cara, eu fico pensando assim, a gente cresceu, né? A minha geração e as gerações anteriores também, tendo os Estados Unidos como sinônimo de. Primeiro que os Estados Unidos tinham uma hegemonia cultural enorme, né? Que não acabou, né? Eles ainda têm grande, mas assim, é, a gente nem sabia que era os Estados Unidos, parecia que era só uma coisa. Os filmes que a gente via na sessão da tarde, a gente não sabia que vinha dos Estados Unidos. Pra gente era filme, aquilo era sinônimo de filme, sabe? Os Estados Unidos era sinônimo de sucesso, de alegria, de diversão. Inclusive era sinônimo de estrangeiro, assim, né? Então, no sentido de sair do Brasil, era ir para os Estados Unidos. Quando alguém falava, quando eu era criança, que tinha viajado para fora do país, eu automaticamente pensava Estados Unidos, né? Nova York. É, a ideia de que existem outros países, outras formas de viver, outras formas melhores de se viver, que os Estados Unidos não é nem uma boa forma de viver, nem é bom de viver, que essa ideia da alegria, da diversão que tem lá é fabricada, né? Ela é uma propaganda e não a realidade. Cara, ter acesso a essa informação é algo muito novo, assim, muito novo para mim, acho que para nós, assim, sabe? Então, que também veio com essa questão da era da informação, né? Internet, todas essas coisas e tal, é, de questionar esses Estados Unidos que tinha tão hegemônico na nossa cabeça, né? E aí é foda ver essa hegemonia ruim. É interessantíssimo. Mas não quer dizer que vai ser fácil, porque aí eles vão tentar.
puxar a gente junto. Mas eu ouvi uma coisa de um camarada muito interessante, assim, que nunca mais saiu da minha cabeça que ele falou. O mundo deles está ruindo e eles vão querer fazer a gente acreditar que é o mundo todo que está ruindo. Mas não é. Nós do Sul Global, nós da América Latina, vamos ter uma chance de viver, de sobrevida com essa hegemonia dos Estados Unidos vindo abaixo, sabe? Então é isso, assim. É incrível ver esse momento. Mas não quer dizer que é fácil, justamente porque é esse transatlântico, né? Os Estados Unidos é essa, enfim. Então eles vão querer sugar tudo de todos o máximo possível, né? Fazer todo mundo sofrer junto com eles. Já estou imaginando a Copa nesse país. Fale, pois é, que nem jogar futebol eles não sabem, inclusive. Foi para que Copa lá? Se não brincar do meu jeito, eu guardo meu brinquedo, Trump. Peraí. Gente, vocês estão me ouvindo? Deixa eu sair do o fio do meu microfone aqui. Se não brincar do meu jeito, eu guardo o meu brinquedo. Trump, o brinquedo é meu. Pois é, pois é. Estão me ouvindo, né? Ótimo. Os Estados Unidos está se isolando. Pois é, Sui. De todas as maneiras possíveis, né? Se isolando economicamente, se isolando cientificamente. É foda. Oi, Janete, boa noite. Em pensar que agora os filmes deles são piada, eles se mordem de raiva disso e ficam se premiando por ego ferido. Pois é, Zoe. E ainda, por exemplo, o, o filme, um filme da China já chegou ao bilhão, né? A 1 bilhão já. E aí esses grandes filmes hollywoodianos têm flopado, né? Branca de Neve agora flopou, horrores. Esse Mufasa que eles fizeram agora flopou horrores, né? Essas grandes produções aí nada a ver. Eu tava torcendo para Kamala ganhar as eleições, mas Neuza, assim, é, tanto faz também, sabe? É o ruim e o outro pior lá nos Estados Unidos.